Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos estarmos juntos aqui e refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse domingo. E nós vamos celebrar o 12º domingo do tempo comum. Neste ano em que nós estamos nos dedicando a ler nos domingos o Evangelho de São Marcos, nós iremos meditar sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. É aquele famoso episódio em que Jesus, ao cair da tarde, sobe na barca com os seus apóstolos e quando a ventania e as ondas começam a entrar na barca, Jesus, que está dormindo na parte de trás do barco, na polpa, é acordado pelos apóstolos que estão sobressaltados, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Tu não te importas? Vejam, é interessante a gente ver aqui como os apóstolos aqui vão para Jesus pedindo socorro, mas não é um socorro de quem vai para Deus poderoso, dizendo: Senhor, salva-nos. Não, eles não chamam Jesus de Senhor, eles chamam Jesus de Mestre. Ou seja, os apóstolos ainda não sabem quem é Jesus. Essa altura do campeonato, no Evangelho, eles estão tratando Jesus como mestre, como um professor, como alguém que ensina, didaskale em grego. Então é evidente, né? Se alguém é professor, ele tem autoridade para ensinar. Mas um professor não tem autoridade para dizer às ondas do mar: calem a boca. Jesus, no entanto, quer mostrar quem ele é. Jesus quer mostrar a sua identidade. E é nesta chave de leitura que nós devemos ler o Evangelho desse domingo. Por quê? Porque no final do Evangelho, os apóstolos, boquiabertos, dizem: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este? Dando um claríssimo sinal de que eles não sabem quem é Jesus. E por que não sabem quem é Jesus? Bom, não sabem quem é Jesus porque eles ainda não têm fé. A fé ainda não apareceu. Mas como, padre? O senhor julga assim? O senhor diz que eles não têm fé? É claro que eles têm fé. Olha, os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus. Sim, alguma fé eles têm, mas ainda não têm fé suficiente. E é o próprio Jesus quem denuncia esta falta de fé, quando ele, depois de se dirigir ao mar e dizer: silêncio, cala-te, ele olha para os discípulos e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É somente com a luz da fé que nós conseguimos penetrar a verdadeira identidade de Jesus. Quem Jesus é verdadeiramente. E aqui uma coisa que nós, católicos com fé sincera, precisamos entender. Porque às vezes a gente olha as pessoas, vê que o mundo inteiro admira Jesus, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que fale mal de Jesus. Isso quase não existe, né? Tirando os satanistas e os loucos, todo mundo acha que Jesus é pelo menos um grande homem, um grande mestre, um grande, digamos assim, guia da humanidade, líder religioso, o fundador de uma grande religião. Todo mundo acha que Jesus é alguma coisa boa, positiva. Mas é importante você notar que, por mais que as pessoas achem que Jesus é um homem bom, se elas não sabem que Jesus é verdadeiramente Deus Salvador, elas nada sabem de Jesus. Veja, na segunda leitura deste domingo, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele mesmo confessa
essa sua miséria. Ele diz que no passado, né, conhecemos Cristo segundo a carne. Ou seja, quando São Paulo era ainda seguidor dos fariseus, né, discípulo de Gamaliel, ele perseguia com zelo os cristãos. Por quê? Porque para ele, quem era Jesus? Jesus era simplesmente um homem. Ponto e acabou. Nada mais. Mas depois que São Paulo teve fé, depois que ele foi atingido por aquela luz no caminho de Damasco, as coisas mudaram. Aí ele pode dizer: nova criatura sou. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Por quê? Porque ele conhece Jesus não segundo a carne, mas verdadeiramente na sua identidade profunda, como ele realmente é, Deus de amor que morreu na cruz para nos salvar. Então, no Evangelho desse domingo, Jesus quer levar os seus apóstolos para esta fé. Mas ao contrário de São Paulo, que simplesmente no caminho de Damasco foi atingido por uma luz do céu e pá, de repente ele tem fé, não é assim que Jesus age geralmente com as outras pessoas. Né? É muito raro uma pessoa se converter como São Paulo se converteu no caminho de Damasco. Qual é o caminho da conversão? Veja, a primeiríssima coisa que Jesus faz é que ele mostra que ele tem poder. Né? Jesus primeiro se revela como Deus poderoso. Deixa eu usar a palavra grega aqui. Ele se mostra como Pantocrator. Né? Pantocrator quer dizer aquele que segura tudo com a sua mão. Aquele que está lá sustentando o universo com sua mão poderosa. Jesus mostra isso. Ele mostra o seu poder para os apóstolos. E é somente depois que ele mostra o seu poder que então ele se manifesta na sua fraqueza, ou seja, na sua humilde vitória da cruz. Humilde, sim, aos olhos humanos, mas triunfante diante de Deus. Então, vamos lá, vamos seguir esse caminho, vamos entender isso. Jesus começa a pregar o Evangelho. E o que é que ele faz? Bom, ele mostra que ele é Deus Salvador e, portanto, que começou a batalha. Que batalha é essa? A batalha para a derrota de Satanás e dos seus anjos. Veja, se você não conhece, nunca ouviu falar ou não acredita, né, no poder de Satanás e dos seus anjos, então você não entende nada de quem é Jesus. Deixa eu dizer bem claro. Né? Ou seja, Jesus é Deus Salvador, mas para você entender Jesus como Deus Salvador, a primeira coisa que você precisa entender é que nós precisamos ser salvos. E salvos de quê? Ou melhor, salvos de quem? Por quê? Porque existe um poder satânico que amarra a humanidade. E é exatamente por isso que, enquanto no Antigo Testamento quase a gente não vê a presença de demônios, no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, quando Jesus vem a este mundo, existe uma explosão demoníaca. Em tudo quanto é lugar que Jesus vai, endemoniados começam a gritar, né? Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perturbar, etc. E então Jesus começa a mostrar poder salvador, poder sobre os demônios. Não somente expulsando os demônios, mas também curando as doenças, e doenças estas que, muitas delas, tinham origem e influência demoníaca. Por isso que quando Jesus cura um menino epilético, por exemplo, ele cura como um exorcismo. Né? E assim também, muitos outros males, a gente vê claramente no Evangelho que existe em algumas doenças, não todas,
né, uma clara influência direta dos demônios, né? E Jesus mostra isso. E ele mostra o seu poder aqui nesse evangelho como um poder universal. Vejam, a arrogância do mar, o tumulto das ondas, a tempestade, sempre foi interpretada como um poder maléfico, como uma realidade que simbolizava o poder demoníaco. Não vou entrar aqui em discussões a respeito se os demônios podem ou não podem influenciar as realidades atmosféricas e o mar, né? É claro que podem, mas eu não vou enfatizar isto. O que me interessa aqui é simplesmente o seguinte. Na primeira leitura desse domingo, no livro de Jó, Deus fala para Jó no meio da tempestade. Você já parou para pensar o que é isso? Deus fala para nós no meio da explosão da maldade. Jó não precisa de tempestade atmosférica, a vida dele virou uma tempestade. Do meio daquele tumulto tempestuoso que virou a vida de Jó, Deus fala a ele e diz: Jó, sou eu quem tenho o poder e sou eu quem digo a Satanás, ou seja, às ondas do mar, sou eu quem digo, até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Veja, as ondas do mar que se arrebentam na praia são um símbolo poderoso, maravilhoso. É uma coisa assim, que se você não tem uma veia poética para enxergar isso, é porque você, né, realmente não tem imaginação. Mas, gente, você não vê aquelas ondas altivas, elas se erguem, encapeladas até não sei quantos metros de altura, de repente elas precipitam de lá de cima e se estraçalham na praia, ou se estraçalham num rochedo. Não é fantástico ver essa derrota? Não é fantástico ver que, por mais que seja um tsunami, ele se arrebenta na costa e depois volta para o mar? Aquela onda volta para onde ela estava. Sim, este é o poder de Deus. O poder de Deus é que Ele permite, vejam só, Deus permite o mal. Como no início do livro de Jó, Deus permite a Satanás que ele toque em Jó, de alguma forma, que faça ele sofrer, mas coloca limites. Você não vai tirar a vida dele. Porque Deus quer ver a fé de Jó, Deus quer ver a sua virtude, Deus quer ver o seu amor. Você pode dizer assim, mas padre, isso é uma crueldade. Não, não é uma crueldade. Por quê? Porque todas as vezes que Deus permite uma cruz, é porque atrás daquela cruz existe uma graça enorme que Ele está dando. Agora, se você não tem fé, paciência, né? Fazer o quê? Ou seja, para quem não tem fé, quando a pessoa enfrenta uma dificuldade, uma dor, uma angústia, um fracasso, uma tormenta, quando a pessoa está dentro do barquinho da sua vida e as águas começam a entrar no barco, as ondas começam a agitar e jogar o barquinho de um lado para o outro, a pessoa que não tem fé diz: onde está Deus? Essa é a pergunta que os ímpios fazem ao salmista. Ubi es Deus tuus? Onde está o teu Deus? Essa é a pergunta que os ímpios fizeram a Jesus na cruz. Tu não és filho de Deus? Descende, desce daí. Mostra quem tu és. Pois bem, no meio do sofrimento, no meio
do nosso barquinho agitado pelas ondas e pelo vento, nós precisamos ter fé e entender o seguinte: Deus não está dormindo. Jesus está lá, sim, na polpa do barco, dormindo, mas o problema é outro. O problema não é que Jesus está dormindo, é que a fé dos discípulos não é capaz de ver Jesus. Ele não dorme nem cochila. Ele é o guarda de Israel. Ele está conosco. Ele está conosco sempre. Meus queridos, quando nós temos uma cruz na nossa vida, quando nós temos uma provação, qual é a provação que você está vivendo? Qual é a dificuldade que você está vivendo na sua vida? É a doença, desemprego, dívidas, divisão na família, angústias? O que é que está tirando o seu sono de noite? Veja, não interessa qual é esta miséria que você está tendo que enfrentar. Se existe uma cruz, é porque existe uma ressurreição escondida atrás dela. Se existe uma cruz, meu querido, minha querida, é porque Deus está dando a você uma graça. Quem não tem fé, só vê a cruz. Quem tem fé, vê a cruz e a graça que vem junto. Porque Deus jamais permitiria que nós fôssemos tentados acima de nossas capacidades. Então, se Ele permite uma provação na sua vida, é porque Ele está ao mesmo tempo aí dando ao seu coração uma capacidade de amar enorme. Agora, o diabo, ele faz o quê? Ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele faz você imaginar cruzes maiores do que aquela que você tem que carregar. Mas Deus não quer que você carregue cruzes imaginárias. Deus quer que você abrace o seu hoje, a cruz que está aí diante de você agora, e Ele está dando a você a graça de carregá-la. Se você enxerga a cruz, meu irmão, você tem que enxergar também Jesus como o nosso Santíssimo Cirineu, como aquele que carrega a cruz conosco. E esse é o grande amor de Cristo. Essa é a grande caridade de Cristo. São Paulo nos recorda isso na segunda leitura. Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele, o amor dele conosco. Então, meu querido, veja, vamos neste domingo, né, olhar para o barquinho da nossa vida agitado pelo vento e professar a fé. Deus permite as ondas, mas Ele põe um limite à arrogância das ondas. Deus permite a provação, mas Ele está nos dando fé para enxergarmos que a graça dele está aí, nos dando capacidade, nos capacitando. Abrace a cruz do dia a dia e enxergue isso, enxergue a vitória de Deus. Por quê? Porque se nós carregamos a nossa cruz do dia a dia com o amor de Cristo, nós iremos descobrir aquilo que Ele mesmo disse. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Jesus quer que nós tomemos sobre nossos ombros o jugo suave do amor e da caridade. Então, sendo bem prático, deixa eu ensinar para você uma coisa. Na vida você tem duas opções. Não tem três, tem duas. Ou você abraça o sofrimento, a cruz do dia a dia, junto com Cristo, e a cruz vai ser leve, ou você se revolta contra o sofrimento da vida e a cruz, você quer jogá-la fora e você termina esmagado por ela. Você gostaria que tivesse uma terceira opção, né? Você gostaria que tivesse a opção de vida sem cruz, mas ela não existe.
Desde que Adão e Eva pecaram e se revoltaram contra Deus, infelizmente, miseravelmente, a humanidade se entregou debaixo de um jugo de Satanás. Você vai chegar e dizer assim, mas padre, como é possível que Deus tenha permitido esta injustiça, que nós sejamos escravos de Satanás? Mas veja, Deus permitiu a nossa liberdade. Adão e Eva lá atrás, eles tinham uma opção. Ou eles tinham fé em Deus. Deus disse, não comam dessa árvore aqui, isso vai matar vocês. Ou eles tinham fé em Satanás, que disse, que matar que nada, pode comer, é gostoso, dá uma mordidinha. E eles optaram. Eles preferiram crer em Satanás. E é isto, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer, é isto que você faz cada vez que você peca. Cada vez que você peca, você prefere acreditar na mentira de Satanás do que na palavra de Deus. Satanás está dizendo, você vai ser feliz. Você conhece os mandamentos, né? Deus proibiu. E se Deus proibiu, ele é seu amigo. E ele está proibindo isso porque faz mal. Você prefere acreditar no pai da mentira. Ora, se você crê em Satanás, você se faz servo dele. Não tem como escapar disso. Então, Jesus, que é bondoso, Jesus, que é Deus de amor, quer nos libertar desse poderio de Satanás que se abateu sobre a humanidade. Como? Pedindo de nós fé. É evidente. Você teve fé em Satanás e pecou. Agora trate de acreditar em Cristo. Trate de crer no amor dele. Então, você está vendo a cruz? Sim. Muito bem. Está vendo entrar água no barco? Sim. Então, creia em quem é Jesus. Creia que Ele está com você. Creia que Ele porá limites à arrogância das ondas, porque Ele é Deus Salvador. Agora, o método de salvar, a forma de Deus nos salvar, é um pouco desconcertante. Porque veja só, retomando o que eu falava no início do programa, Deus, Jesus, no início, Ele quer mostrar o seu poder. Com esse poder, para os apóstolos, Ele expulsa os demônios, cura os doentes, caminha sobre as águas, manda no mar, né? Manifesta a sua glória no Monte Tabor e assim por diante. E por que é que Ele manifesta todo esse poder? Para que eles, quando finalmente tiverem fé e enxergarem que Ele não é somente um mestre qualquer, Ele é o próprio Deus que se fez homem. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Quando eles enxergarem isto, então Jesus diz, estão prontos, agora eles têm fé. Vamos, eu vou mostrar para vocês como eu vou vencer. Eu irei vencer pela cruz. Aqui é uma das dificuldades nossas. É nós entendermos que a cruz não é uma opção, ela é a regra. A cruz não é uma raridade, ela é o caminho que Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, escolheu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus entra no barco agitado pelas ondas conosco. Jesus carrega a cruz conosco. Jesus conosco é crucificado, porque é somente assim que Ele se ergue, como se ergue dentro daquele barco, como ressuscitado para dizer silêncio, cala-te. Mas para isso, nós precisamos ter fé para deixar e permitir que Ele faça isso em nossas vidas. Então, essa é a mensagem
do Evangelho desse domingo. Nós precisamos crer que Ele está sempre conosco, vitorioso. Mesmo quando, com os olhos da carne, só vemos as ondas agitadas e a água entrando no barco. Mas Jesus se ergue, diz ao mar: cala-te, somente até aqui chegará a tua arrogância, e nós triunfaremos com Ele, com a graça de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.